Bom, dando ainda dentro dos números decimais, a divisão sem deixar resto. É aquele caso que a gente vai dividir. Se sobrar resto, a gente tem que continuar a divisão, certo? Esse caso aqui, ele é chamado de prolongamento da divisão, ok? Então vamos lá. Existem casos em que a divisão pode ser resolvida utilizando apenas a parte inteira de um número, principalmente quando a divisão for exata, certo? Divisão exata é aquela divisão que na qual o resto é zero. Tipo, 4 dividido por 2 é uma divisão exata. O resto dessa divisão é zero. E mesmo não sendo exata, a divisão já apresenta sentido completo com a parte inteira, certo? Bom, esses são alguns casos que existem. A divisão, mesmo que sobre resto, ela já tem sentido completo, mesmo sobrando esse resto, ok? Porém, existem outros casos em que apenas com a parte inteira não é suficiente resolver a divisão, porque sobra resto e daí podemos prolongar, ou seja, continuar a divisão até obter como resultado um número decimal, certo? Um número que tem vírgula, ok? Então é o seguinte, não é porque sobrou resto que eu vou prolongar. Eu tenho que ver se tem sentido ou não continuar esta divisão. Por exemplo, aqui, uma professora tem 37 lápis para dividir igualmente entre 8 alunos. Quantos lápis ela dará a cada um? Neste caso, a conta ela vai ser feita desse jeito, como está aqui mostrando. 37 dividido por 8, fazer a continha, dá 4. 4 vezes 8 é 32. 37 menos 32 sobra 5. Então a gente percebe que o resto é 5. Então qual vai ser a resposta? Quanto é que cada aluno vai ganhar de lápis? Olha, cada aluno vai receber 4. 4 lápis. Mas sobra 5 lápis. E aí? O que é que vai fazer com essa sobra de lápis? Ah, aí é o seguinte, esses 5 lápis que sobraram, se a gente for perceber, não tem como ser dividido por 8. Não tem sentido dividir 5 lápis para 8 alunos, porque ninguém vai sair por aí quebrando os lápis, certo? Bom, então nesse caso aqui é um exemplo que mostra em que não faz sentido a divisão ser prolongada, certo? Por exemplo, digamos que tem 15 estudantes. Aí eu quero que formem duplas. Aí veja, vai sobrar um estudante ainda, né? Tipo, 15 estudantes. Formar duplas, ou seja, dividir por 2. Se eu for fazer a continha, vai dar 7. Só que tem um porém, vai sobrar um estudante. O que é que eu vou fazer com esse um estudante? Eu vou dividir por 2 ainda? Não, não tem sentido eu dividir por 2 um estudante. Não tem condições. Aí eu vou ter que decidir. Ou eu coloco uma dupla, infelizmente não vai ficar em dupla, vai ficar em trio. Ou eu deixo sozinho esse estudante e tal, certo? Aí é isso. Nesse exemplo não tem lógica, não tem sentido dar continuidade na divisão. Agora bora ver esse exemplo. Se eu tenho R$ 16 para dividir igualmente por 5 pessoas, quanto devo dar para cada uma? Neste caso, a conta deve ser feita assim: 16 dividido por 5 dá 3. A gente sabe que 3 vezes 5 é 15, aí 16 menos 15 dá 1.
o que é que a gente percebe? Que cada pessoa vai receber R$ 3, porém sobrou um. Aí, o, analisando este exemplo, percebemos que esse um que sobrou, o que é que eu posso fazer com esse R$ 1 que sobrou? Se eu quiser, eu posso dividir por 5 pessoas e saber quantos cada um ainda irá receber. Então, analisando este exemplo, percebemos que esse um que sobrou pode ser dividido, porque existem os centavos, existem partes menores que o real, certo? É diferente, digamos, dividir estudante. Não tem partes menores assim, não posso repartir um estudante ao meio, em 3 partes e tal, não tem condições. A mesma coisa o lápis, como foi no exemplo. O lápis não tem partes menores. Já dinheiro real, a moeda real, ela tem partes menores, que são os chamados centavos. Daqui, nesse exemplo, o prolongamento da divisão faz sentido. Então, por que não continuar? Certo. Então, e agora? Vai ser R$ 3, mais quantos centavos para cada um? Então, baseado ainda no exemplo anterior, como vai continuar a divisão? Para continuar a divisão, deve acrescentar um zero à direita do resto. Veja, o resto foi 1, certo? O resto foi 1. Então, para poder eu continuar esta divisão, eu devo acrescentar um zero ao lado do resto. Esse resto vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 10, nesse caso. Aí, depois que acrescenta o zero à direita do resto, acrescenta uma vírgula no quociente, certo? E daí vai trabalhar com o décimo. Ou seja, a parte inteira, ela não foi suficiente para poder resolver esta situação. Então, como a parte inteira não foi suficiente para resolver a situação, então agora a gente vai trabalhar com o décimo, certo? Se o décimo não for suficiente para resolver a situação, aí a gente vai trabalhar com o centésimo. Aí, caso não seja suficiente, trabalha com o milésimo e assim por diante, certo? Cada vez que a gente for trabalhando décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante, eu vou acrescentando zero ao resto até finalizar. Então veja o seguinte: 16 dividido por 5 deu 3. 3 vezes 5 é 15, 16 menos 15 deu 1. Pronto, sobrou 1. Ou seja, a parte inteira não foi suficiente para resolver. Eu quero prolongar esta divisão, então eu vou acrescentar um zero aqui, vai ficar 10, e vou acrescentar uma vírgula. Eu vou ter que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque agora eu vou sair da parte inteira e vou para a parte decimal, ok? Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10, e o resto agora deu 0. Então, o que é que a gente percebe? Que o décimo foi suficiente, sim, para poder resolver esta situação. Então, cada pessoa vai receber 3,2, ou seja, R$ 3,20, certo? Como a gente fala em dinheiro, a gente coloca um zero no final, porque dinheiro fica mais completo quando a gente coloca dois números. Só não fica legal quando a gente coloca um terceiro número depois da vírgula, certo? Aí é que fica uma coisa meio sem lógica. A gente coloca justamente esse 20 centavos, 2 e 0, para poder entender que está se tratando de centavos, ok? Bom, esse caso aqui, para desenvolver uma atividade de educação física, o professor Rafael resolveu formar dois grupos.
com a mesma quantidade de alunos, mas havia 13 alunos. Qual é o número máximo de alunos que Rafael pode colocar em cada grupo? E aí? Vamos descobrir que número máximo vai ser 13 dividido por 2. Tabuada de 2. Qual é o número que multiplicado por 2 chega perto de 13? 6. 6 vezes 2 é 12. Aí, então, 13 menos 12 é 1. Olha, sobrou 1. E aí, qual é o número máximo de alunos que Rafael pode colocar em cada grupo? Então, o número máximo vai ser quanto? O número máximo simplesmente será o número máximo de alunos em cada grupo é de 6 alunos. Só que sobrou 1, certo? Sobrou 1. Aí o que é que eu vou fazer com esse 1? Eu vou pegar esse 1 e dividir por 2? Não tem condições. Eu vou pegar 1. Então, sobrou um aluno. Aí eu vou ter que decidir. Rafael aqui, que é o professor da educação física, ele vai ter que decidir o que fazer. Ou ele coloca um grupo com 7 estudantes e outro com 6. Alguma coisa vai fazer. Ou tira esse, ou algo vai fazer. Nesse caso, tem sentido em prolongar, ou seja, continuar a divisão para encontrar como resultado um número decimal. Nesse caso aqui, não tem sentido. Certo? Não tem sentido prolongar. Por que não tem sentido? Porque assim, aluno, eu não posso pegar um aluno e partir em dois. Metade para um, metade para outro. Não tem condições de fazer isso. Então aqui não tem sentido continuar. Certo? Sobrou algum aluno? Sim, sobrou. Sim. Quantos alunos sobraram? Sim, sobrou um aluno.